Olá, então vamos para mais uma aula de matemática e nessa aula hoje nós vamos trabalhar aí com a construção do gráfico de uma função do segundo grau. Eu vou partir aqui de uma forma mais simples para que nós possamos construir o gráfico numa linguagem básica para que vocês possam compreender da melhor forma, ok? Então nós temos aqui, construa os gráficos das funções definidas em R. Na letra A eu tenho y igual a x ao quadrado. Então quando eu tenho y igual a x ao quadrado, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Por que incompleta? Porque eu tenho que y igual a x ao quadrado, então eu tenho que o a vale 1, o b é igual a 0 e o c também é igual a 0. Então toda vez que eu tenho b igual a 0 e c igual a 0, eu tenho uma função do segundo grau incompleta, aonde eu consigo construir o gráfico de uma forma mais simples, aplicando alguns valores para x e assim encontrando os valores de y. Então, como que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar aqui uma tabela, onde eu vou aplicar alguns valores para x e vou encontrar o valor de y, onde y é igual a x elevado ao quadrado. Então, neste caso, nós temos aqui, vou aplicar x, vou pegar o zero, dois valores antes do zero, menos 1, menos 2, dois valores maiores do que zero, o 1 e 2. Feito isso, eu vou substituir aqui para encontrar o valor de y. Então, eu tenho aqui no primeiro caso que y é igual a x ao quadrado, então fica menos 2 elevado ao quadrado. No outro, eu tenho menos 1 elevado ao quadrado, 0 elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado e 2 elevado ao quadrado, ou seja, eu apliquei esses valores para x, como é uma equação do segundo grau incompleta, eu optei aqui por dois valores antes do zero, dois valores maiores do que zero, que isso vai facilitar a representação do gráfico e apresentar uma melhor compreensão e a sua forma de representar. Então, eu tenho aqui menos 2 elevado ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, eu tenho menos 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1 positivo, 0 ao quadrado, 0, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Ou seja, para construir o gráfico, eu vou criar aqui os pares ordenados. Então, pelo que nós acabamos de ver na tabela, quando x for menos 2, o y é 4. Quando x for menos 1, o y é 1. Quando x for 0, o y é 0. Quando x for 1, o y também vale 1. Quando x for 2, o y vale 4. Então, através desses pares ordenados, nós vamos conseguir construir o gráfico dessa função. Então, como que vai ficar o gráfico dessa função? Então, já vou pegar aqui um plano cartesiano desenhado, para que a gente possa ganhar um pouco de tempo. Então, nós vamos observar aqui o seguinte. Quando o meu x for menos 2, o y vai valer menos 4. Menos 2, menos 4. Então, eu tenho aqui o par ordenado. Quando o x for menos 1 está aqui, o y vai valer 1. Então, menos 1 e 1. Está aqui. Quando o x for 0, o y vai ser 0, x0, y0, então está aqui. Quando o x for 1, o y vai valer 1. Quando o x for 2, o y vai valer 4. Então, observem que eu já formo aqui a ideia de uma curva, que é chamada de parábola. Então, ligando esses pontos, nós temos aqui uma parábola com a concavidade voltada para cima. Lembrando que toda função do segundo grau, se o a é maior do que 0, a concavidade é voltada para cima. Se o a é menor do que 0, a concavidade é voltada para baixo. Neste caso, a minha função tem o a maior do que 0, conforme nós vimos, que o a vale 1. Então, eu tenho aqui o gráfico de uma função do segundo grau, ok? Incompleta, onde ela tem a concavidade voltada para cima. Observem que o eixo aqui, o eixo y, o eixo que nós temos aqui das ordenadas, ele vai ser o eixo simétrico do gráfico. Observem que ele está bem aqui no meio do gráfico, onde eu tenho 0. Pode ser chamado, nesse caso, de ponto mínimo.
também chamado aí de y do vértice, ok? Que nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente aí, mas a princípio o mais importante é essa construção do gráfico, ok? Então, com base na letra A que nós acabamos de fazer, vocês vão fazer agora a letra B, C e D. Vão partir da mesma ideia, ok? Então, aplicar aí os valores 0, menos 1 e 2 para x, 1 e 2. Assim vocês vão conseguir encontrar os valores de y e representar no plano cartesiano, igual nós fizemos no exemplo. Vamos agora aí, eu vou trabalhar com vocês com o exemplo E. No exemplo E, eu também tenho uma equação do segundo grau incompleta. Então, observem que eu tenho aqui no exemplo E, y igual a x ao quadrado menos 2x. Então, eu tenho que, no exemplo E, o meu A vale 1, o B é igual a menos 2 e o C é igual a 0. Então, neste caso, tem uma função do segundo grau incompleta, porque o C é igual a 0. Poderia aplicar valores também, ok? Mas uma forma mais simples para a gente trabalhar com uma linguagem aqui só, quando vocês tiverem o B e o D e o C, o B e o C, aonde o B pelo menos seja diferente de 0, eu sugiro vamos aplicar aqui delta, ok? Utilizando Bhaskara e encontrando depois o x do vértice e o y do vértice. Tem outros métodos de fazer, mas vou priorizar este para ficar numa linguagem só essas questões. Então, na letra E, que eu tenho x ao quadrado menos 2x, eu vou aplicar Bhaskara usando delta, onde delta vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b menos 2 ao quadrado, menos 4, o a que vale 1 e o c que vale 0. Então, eu tenho que delta é igual a 4, menos 4 vezes 1 menos 4 vezes 0, 0. Ou seja, descobri aqui que meu delta vai ser igual a 0. Encontrando o discriminante delta, nós vamos encontrar agora as raízes do gráfico. E para encontrar essas raízes, nós vamos pegar que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, ok? Então, nós temos aí como encontrar o discriminante delta. Aí, partindo dessa proposta, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou encontrar o x' e o x'. Então, para encontrar o x' ou x1, nós vamos pegar menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, eu tenho que x' é igual a menos b. O b nós vimos que vale menos 2, então fica menos 2, mais a raiz de delta, que é a raiz de 4, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, nós temos menos vezes menos mais raiz de 4, então fica 2 mais raiz de 4, que é 2, sobre 2, ok? Então, partindo dessa proposta, nós vamos ter aqui 2 mais 2, 4, sobre 2. Portanto, x' é igual a 2. Encontrei o x'. Vamos agora encontrar o x duas linhas. Então, eu vou partir deste mesmo princípio aqui, aonde eu tenho que x duas linhas é igual a menos b. Agora eu vou usar o menos raiz de delta. Então, fica menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, eu tenho aqui x duas linhas igual menos b, que vai ficar o b que vale menos 2. Então, fica menos 2. Aí, nós vamos ter aqui menos raiz de delta, raiz de 4, sobre 2 vezes o a que vale 1. Então, nós vamos ter aqui o quê? X duas linhas é igual a menos vezes menos mais 2 mais raiz de 4, que é 2. Opa, agora é menos, que eu já usei o mais no outro, então menos sobre 2. Então, portanto, x duas linhas
é igual a 2 menos 2, 0. Então, fica 0 sobre 2. X duas linhas é igual a 0. Então, nós encontramos aqui o x' que vale 2 e aqui embaixo nós encontramos o x duas linhas que vale 0. Terminamos o exercício? Não, porque para terminar esse exercício eu ainda preciso encontrar o x do vértice e o y do vértice para a construção do gráfico. Então, nós vamos pegar aqui, ó, x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Então, eu tenho que x do vértice é igual a menos b, o b que vale menos 2, então fica menos 2, sobre 2 vezes a, o a que vale 1. X do vértice igual menos vezes menos mais, então fica 2, 2 vezes 1, 2. X do vértice igual a 1. Encontrado o x do vértice, agora eu vou encontrar o y do vértice. Y do vértice menos delta sobre 4 vezes a. Então, eu tenho que y do vértice menos delta, o delta que nós descobrimos aí que vale 4, sobre 4 vezes a, 4. Então, eu tenho que y do vértice é igual a menos 4 dividido por 4, menos 1. Então, eu encontrei aqui tudo o que eu preciso para construir o gráfico. Então, eu encontrei as raízes e encontrei o x do vértice e o y do vértice. Então, partindo dessa ideia, nós vamos pegar aqui agora o plano cartesiano. Eu já trouxe um plano cartesiano para vocês. Pronto aqui. E aí, nós vamos observar o seguinte. Então, nós descobrimos aí que, conforme vocês viram, que o x' vale 2 e o x duas linhas vale 0. Aí nós descobrimos que o vértice vai ser dado pelo par ordenado, que nós descobrimos aqui, ó, o x do vértice vale 1 e o y do vértice vale menos 1. Então, nós temos aqui o que nós mais precisamos aí para construir o gráfico. X' igual a 2, x duas linhas igual a 0. O vértice que é igual a 1 e menos 1. Outro ponto importante que você também deve saber na construção do gráfico de uma função do segundo grau, que ele sempre vai cortar o eixo y no valor de c. E conforme nós vimos nessa equação, vocês vão relembrar aqui que nós vimos que nessa letra E, o c vale 0. Então, quer dizer que o meu gráfico ele vai cortar o eixo y no ponto 0. Então, vamos colocar que o c é igual a 0. Então, ó, x' vale 2, então x' está aqui, ó. X duas linhas vale 0, essa ordem de ser x' ou x duas linhas, a gente não vai ficar preso nesta ordem, ok? O vértice 1 e menos 1, então tá aqui, ó, para ordenado 1 e menos 1, então tá aqui a coordenada do vértice. E observe que o c é 0, então vocês vão ver que o meu gráfico, ó, como é uma parábola, eu já tenho que ter isso em mente quando eu vou construir o gráfico de uma função do segundo grau, ó, vai ter uma parábola, que o menor ponto aqui é o vértice, então vai fazer isso aqui. Então, eu tenho aqui uma parábola com a concavidade voltada para cima novamente. Por quê? Porque o A é maior do que 0, ok? E observem que o C está aqui, ó, onde ele cortou o ponto, o eixo Y, o meu vértice está aqui, ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês, fazendo essas duas questões. Agora, com base nessa explicação, é possível resolver aí a letra Y, G e H. Y, G e H, vamos usar o mesmo caminho, aplicando o Bhaskara, e a letra A, B, C e D, a que eu já fiz com vocês, aplicando os valores para x, no caso 0, menos 2, menos 1 e 2, 1 e 2, ok? Então, até a próxima aula, espero que possa ter ajudado aí você a compreender.